Sabe quando você se sente perdido, sem entender o que Deus está fazendo na sua vida? Parece que a resposta nunca chega, ou que você está ouvindo a palavra, mas nada muda? Sei bem como é que é. Jesus falou exatamente sobre isso aqui em Marcos 4. Esse capítulo, ele é uma chave para destravar a sua caminhada com Deus. E hoje nós vamos mergulhar nesse capítulo, onde Jesus ensina parábolas poderosas, como a do semeador, a da candeia. Ele acalma a tempestade. Gente, Marcos 4 é cheio de confronto, mas também é um capítulo que é cheio de promessa. Então, se você aplicar essas verdades, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Então, continue aqui conosco, porque eu tenho uma novidade para você, antes de entrar a fundo na palavra. A partir de agora, para facilitar ainda mais os seus estudos, aqui na descrição do vídeo, mas só no final, só quando terminar o vídeo, hein? Assiste até o final. Mas você vai ter um mapa mental gratuito de cada livro. Então nós vamos começar com o mapa mental do livro de Marcos. Esse é um trabalho muito belo que é feito pela Biblioteca Mapeada. No mapa mental você vai ter um resumo sobre Marcos com os principais personagens. Você vai saber mais sobre o autor, o contexto, o ponto principal e a cronologia resumida capítulo a capítulo. Ou seja, ideal para você que é membro do nosso canal Aprofundando em Deus. E se você ainda não é um aprofundador em Deus, já se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente. Deixa o seu like, compartilha com as pessoas, ativa o sininho para que mais pessoas recebam sobre essa palavra de maneira prática, de maneira resumida, aplicável na vida, que é o que a gente procura fazer aqui no nosso vídeo. E todo dia também tem vídeo para você mergulhar mais nas escrituras. Eu também quero aproveitar e te convidar para o nosso 5am, que é o grupo de oração das 5 horas da manhã, onde o dia que eu faço o vídeo é o dia que a gente vai analisar no dia seguinte cada capítulo. Ali Deus tem despertado vidas, tem reacendido corações, tem levantado pessoas, realmente feito amigos, e é gratuito. Então cola com a gente, acorda cedo, você vai amar, você não vai se arrepender. Simbora então, porque o Evangelho de Marcos, ele é direto, ele é rápido, e ele mostra Jesus Cristo em ação. E nesse capítulo 4 aqui, eu estudei muito, ele começa a ensinar as multidões por meio das parábolas, começa as parábolas. Por quê? Porque a parábola, o que ela faz? Ela revela e ela esconde ao mesmo tempo. Ela revela para quem tem fome de Deus, mas passa batido para aquela pessoa que ouve e quer essas coisas do mundo espiritual de forma superficial. Ou seja, aqui Jesus, ele não está só contando historinhas, ele está testando o coração. E a verdade é que eu precisaria de horas de vídeo só para te explanar todos os tesouros que estão em Marcos 4, mas eu separei aqui de forma sucinta 4 trechos marcantes desse capítulo maravilhoso. Bom, o primeiro trecho que eu separei está aqui nos versículos 3 e 4 e é sobre a parábola do semeador. Aqui Jesus começa com a imagem simples de alguém lançando sementes. Parece banal, mas aqui está o retrato da nossa vida espiritual. A palavra de Deus é a semente. E a pergunta é, como que está o solo do seu coração? Você anda distraído, cheio de pedras, sufocado pelos espinhos das preocupações, sabe, tá bem preocupado, tá na rede social o dia inteiro? Talvez você até escuta a palavra, só que ela não cria raiz. E sabe por quê? Porque o inimigo, ele tem roubado, ou os problemas, né, as dores da vida têm endurecido o seu coração. É duro isso, né? É literalmente duro, né? Esse versículo não é para a gente apontar o dedo para o vizinho. É para mim, é para você, é para a gente olhar para dentro. Que tipo de solo que eu estou sendo? Que tipo de solo sou eu nesse momento na minha vida espiritual, na minha vida com Deus? E ainda na sequência, o outro trecho está no versículo 8. E é o que eu desejo para você, que é o que? A boa terra. Ele diz assim, mas outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. E ele ainda acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, isso aqui é maravilhoso. É Jesus mostrando que quando a palavra cai num coração fértil, ela frutifica. Não é só, nossa, eu ouvi a pregação, foi uma bênção, sabe? Não, é a mudança de vida, é transformação que gera impacto. E perceba que o fruto, ele não é o mesmo para todo mundo. Olha, uns dão 30, outros dão 60 e outros dão 100. E o mais importante não é competir quem vai dar mais, mas é frutificar.
aonde você está, nem que seja pelo menos o dobro, o triplo. O que Deus está esperando de você hoje não é perfeição, é multiplicação. Você tem multiplicado o que você tem recebido, as sementes que você tem recebido. E aí, dando sequência, no versículo 21, ele fala aqui da candeia. Assim, ó, ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Então aqui Jesus ele dá um outro choque. Jesus está chocando, né, nesse capítulo. A luz foi feita, o que ele diz aqui? A luz foi feita para brilhar. E ele está falando da palavra de Deus dentro de nós mais uma vez. Tem muita gente escondendo a fé por medo, por vergonha, por comodismo. Eu sei como é que é isso. A gente acaba se distraindo e não tem às vezes coragem para cumprir o nosso chamado. Mas a luz escondida, ela não cumpre propósito. E Deus não te chamou para ser um crente de bastidor, mas para você ser um testemunho onde você vive. Aonde você está apagado, Jesus está te chamando para reacender essa chama hoje. Eu, por exemplo, aceitei essa missão de fazer vídeos diários sobre a palavra de Deus. Estou fazendo aqui do meu condomínio. Já está tarde, mas por quê? Porque ele já me confirmou que isso agrada e que ele quer que eu continue. Ele falou, estava lá no monte, ele falou: prossiga, porque é ele que me deu esse dom da comunicação. E os dons, eles precisam ser usados a favor do reino. E eu te pergunto, qual é o seu dom que talvez esteja aí guardado, escondido, e que Deus está só esperando você o ativar e fazer a sua luz brilhar? Coragem, então, coragem. Avante, irmão, avante, irmã, coragem, Jesus está voltando, o nosso tempo é agora. Eu descobri que não dá mais para procrastinar, nós precisamos levar as boas novas. Bom, e aí no final do capítulo, a gente vê o que? Jesus acalmando a tempestade, gente. Na metade do verso 38, e que eu separei aqui, até o 39, diz assim, né? Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E aí o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aí depois, continuando aqui, ele pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, olha, esse trecho aqui, já escutei muito sobre esse trecho, é um dos momentos assim, mais lindos de Marcos 4. Né? Os discípulos estavam, né, como eu disse aqui, apavorados, achando que iam morrer no meio da tempestade, mas Jesus estava no barco. E quando Jesus está presente, nós estamos seguros. Quando ele fala, até o mar se cala. Quantas vezes você se sente exatamente assim, o barco da sua vida sendo sacudido, e você perguntando: Deus, ô Senhor, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não está vendo a geladeira vazia, não está vendo que o aluguel está chegando. E a resposta de Jesus é clara: eu estou no barco. Jesus nunca prometeu ausência de tempestade, mas ele prometeu presença no meio da tempestade. E é essa presença que nos sustenta, porque no mundo terás aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Então perceba que Marcos 4, ele nos mostra 3 coisas fundamentais. Primeiro, a gente viu lá no começo, o coração precisa ser solo fértil. Segundo, a luz, a sua luz precisa brilhar. E terceiro, a fé precisa confiar no barco. E se a palavra não está transformando, é porque não está criando raiz em alguém. Se a sua fé hoje está escondida, é hora de você colocar ela para fora, em ação. E se o medo está gritando, é hora de você ouvir a voz de Jesus acalmando o mar. Esse capítulo, ele é um convite para nós amadurecermos e para nós confiarmos mais em Cristo Jesus. Como uma vez eu escutei de um pregador lá no Rio de Janeiro: se esforce para descansar em Cristo. E agora, para finalizar, eu quero que você comente aqui embaixo com um amém se essa palavra ela falou com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa, que está necessitando hoje de uma mensagem como essa. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar a 200, 500, 1 milhão de inscritos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.